Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos os meus amigos, a você cristão, graça e paz, né? Estou iniciando aqui a parte 4 do meu testemunho, né? Já está se aproximando do final. Eu estou gravando poucos minutos, né? Que é para não ter problema, né? Na gravação. E é o seguinte, no último vídeo, novamente repetindo, se você não assistiu, o link vai estar na descrição. No último vídeo, eu falei que o padre Arão tinha falado comigo, né? Eu falei que o padre Arão tinha falado comigo, né? E o padre Arão disse que era o chefe, né? Do seminário, né? O reitor. Ele disse que eu tinha que aproveitar porque só me faltava um ano só para me entrar definitivamente no seminário. Aí, o que acontece, né? Eu não estava namorando, eu não estava. Mas só que até aquele momento, o que estava acontecendo comigo? Quando eu entrei no grupo vocacional, eu pensei assim, bem, eu vou ser um padre, né? Eu vou ser o líder, eu vou ser um líder da igreja. Eu vou ter, eu vou ter milhares de pessoas. Pronto, vou olhar para cá que é melhor. Eu estou preocupado com o horário, que eu não quero passar o tempo, mas vou acompanhar por aqui. Eu pensava, assim, eu vou ser um líder da igreja, então eu tenho que conhecer o que? A Bíblia. Eu tenho que conhecer os ensinamentos de Deus, né? Eu tenho que conhecer as Sagradas Escrituras, né? Então eu já estudava a Bíblia muito mesmo antes de entrar no grupo vocacional, antes mesmo de entrar na igreja. Eu já tinha começado a ler, né? Então quando eu entrei no grupo vocacional, que eu decidi ser padre mesmo e colocar em prática, então eu passei a ler bastante, estudar muito, estudei bastante, porque eu tinha milhares de pessoas, eu tinha dezenas, eu tinha famílias sobre a minha responsabilidade, né? Quem não sabe o que eu estou falando, o que eu estou dizendo é só assistir os outros vídeos que eu conto, né? Todos os trabalhos que eu fazia, né? Eu tinha mães, eu tinha pais, famílias, eu tinha jovens para ensinar, para instruir, para capacitar. Eu tinha crianças para ensinar. E ninguém pode encher um copo vazio se não tem algum conteúdo para ele, né? Então, eu passei a estudar muito, eu estudava bastante. Não apenas os livros que eram disponibilizados para mim, né, pela paróquia e pela diocese, pelas irmãs, mas também o principal era isso aqui. Aqui é onde está a chave da vida. Aqui é a boca de Deus. É aqui onde está escrito as palavras de Jesus, né? É aqui onde está registrado o que Jesus falou, né? O que Jesus falou, está o testemunho dos apóstolos, dos profetas, de tudo aquilo que o Senhor falou, né? O que aconteceu, está aqui, né? É a voz de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, ela é um livro sagrado, né? É a voz de Deus. Então, eu comecei a estudar muito, e Deus começou a abrir a minha mente, para coisas que tinha na igreja que não condizia com o que estava escrito, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Pegue a sua Bíblia aí, católica, né? Sua Bíblia, não importa a sua Bíblia. Tanto faz uma como a outra. Muda às vezes de uma para outra apenas a forma gramatical como ela é escrita, né? A forma coloquial como ela é falada, mas a tradução, o significado é a mesma coisa, né? Então, lá em Êxodo 24, por exemplo, diz assim: não fará para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela,
nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, irmãos, o que é que Deus está dizendo aqui, ó? É um dos 10 mandamentos, né? É um dos 10 mandamentos, aquilo tanto que eu ensinava para os jovens, né? Para as crianças, na catequese, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu. E eu observava que, por exemplo, os franciscanos ou os outros seminaristas, quando chegava ali todo vestido, né, diante do altar, aquelas imagens, e se esparramavam. Tinha deles que abria os braços assim. Outro chega a fazer uma pose, se ajoelhava aqui com uma batina. E me vinha no meu coração essa passagem, né? Tem outras também. Por exemplo, Deuteronômio. Não vou lembrar agora. Deuteronômio também fala. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deuteronômio. Então, só um minuto aqui. Deuteronômio. Deixa eu ver se é aqui. Pronto. Deuteronômio capítulo 4, né? Deuteronômio 4, versículo 15. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou fêmea, figura de animal que haja na terra, figura de alguma ave que voa no céu, figura de algum animal que anda e rasteja sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas. E não levante os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus esteja impelido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Mas o Senhor vosso Deus vos tirou do fogo, do ferro do Egito, do forno e de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia que se vê. Então, Deus estava dizendo o que aqui? Ó? Guardai-vos com diligência a vossa alma, porque semelhança nenhuma viste, né? Em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, né? Então, o homem jamais viu ou contemplou a face de Deus. É isso que está querendo dizer, né? Então, o único que mais próximo pôde, assim, e não suportou, foi Moisés, né? Porque Moisés insistia que Deus se mostrasse para ele, né? Mas Deus diz para Moisés o seguinte, que se ele visse a Deus, a face dele, ele não poderia mais viver, né? Ele não viveria mais. Ele ia morrer. Então, por isso Deus não se revelou e não se revela a sua face a ninguém, né? Sente a sua presença, Deus se manifesta de muitas e muitas formas. Só quem busca a Deus e a sua face, caminha e tem fé, né? tem vivência, né? Em comunhão com Deus, sabe as formas como Deus se revela na vida do homem, né? Então, eu olhava ali, bem, tá aqui na Bíblia. É pecado adorar a imagem, se prostrar diante dela. Aí você diz assim, você que é católico, não, mas a gente não adora, né? Você diz, né? Não vem dizer que não diz, que diz, porque eu sei muito bem, né?
Eu sou ex-seminarista, ia ser padre, eu era responsável por centenas e centenas de pessoas, eu era quem ensinava. Eu não estou aqui me vangloriando nem me exaltando, mas é porque realmente eu tenho experiência, né? Eu tenho experiência no que eu fazia, né? Então não adianta dizer que não. O que é que eu dizia, o que é que ele dizia? Não, a gente não adora, a gente só tem com uma imagem, com uma foto. Ah, uma foto, né? Muito bem. Uma foto que você pega, se prostra diante dela de joelho, né? Toca a mão nela e começa a rezar. Isso não é adoração, não? Isso não é adoração, não. Isso aí. Abre a mente. Abre a mente. Essa tua mente em nome de Jesus. Deixa de ser jumento, animal. Me perdoe a grosseria, mas é porque, infelizmente, querer se auto-intitular de burro, né? Mas é adoração, sim. É adorar a imagem, isso aí. E eu peguei, né, a Bíblia já no seminário e fui questionar ao padre que tinha me enviado, né? Cheguei para ele e disse assim, ó, peguei a Bíblia, né? Tá aqui, ó. Deus condenando a adoração de imagens, Deus condenando a culto aos mortos, né? Adoração aos mortos, a imagem de escultura. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse assim: não, meu filho, a gente não vai mexer com isso não. A gente não vai mexer com isso não. E a igreja tem muitos idosos, a igreja ela tem muita gente inocente. A gente não vai mexer com isso não. Ou seja, o que que ele estava dizendo para mim? Que realmente era verdade. O que estava ali na Bíblia, né? É inquestionável, né? Ele estava dizendo que ele estava concordando que realmente é pecado, né? Mas que ele não ia fazer nada. Ele, como padre, sacerdote, líder da igreja, não ia fazer nada. Por que não ia fazer nada? Porque o padre, quando ele se ordena, ele faz 3 votos, né? O religioso, só um minutinho, só um minuto. O religioso, ele faz o voto de pobreza, né? Castidade e obediência, né? Pobreza, castidade e obediência, né? Pobreza, castidade e obediência, ou seja, pelo menos o religioso, né? Faz fala de pobreza, o diocesano não. Só o de obediência e castidade, né? Então, o religioso, que eu já expliquei, né, nos outros vídeos o que é a diferença, né, do religioso para o diocesano, que não assistiu, não viu, é só assistir. O religioso é o seguinte: ele chega num seminário sem nada, né? Ele chega no seminário sem nada, com mão na frente e outra atrás, chinela, e passa, suponhamos que 30 anos. 30 anos dentro sendo padre, né? Religioso, né? Nesse período de 30 anos, suponhamos que ele ganhou um carro. Ganhou terreno, ganhou casa, né? Um exemplo, né? Só que não é dele. A diocese vai chegar para ele, né? E vai dizer, ó, isso aí não é seu. A instituição, né, religiosa que ele entrou, isso não é seu. Isso é da igreja, né? Então ele vai entrar e vai sair liso, uma mão na frente e outra atrás, da mesma forma como entrou. Então isso é o que significa o voto de pobreza, né? Castidade,
Ele não pode se casar, ele não pode ter relações amorosas, nem sexual, algo do tipo do gênero com nenhum tipo de mulher, né? Então esse é o voto de castidade. E o voto de obediência, esse é o mais perigoso, né? Ele deve total e incondicional obediência à instituição, né, que se chama Igreja Católica Romana, ou ao Papa, né, ou a Roma. Então, se ele descobrir na Bíblia que pau é pedra, e o Papa está dizendo que não, então ele não pode fazer nada. Ele tem que ficar caladinho na dele e não pode fazer nada, né? Ele não pode. Se ele desobedecer à igreja, né, Roma, ele será expulso da igreja. Sempre foi assim, sempre foi, né? A igreja, a instituição católica, ela não existe para ensinar o povo, não existe. As pessoas lá, é só aquela liturgia, todo domingo, aquelas coisas repetidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, não sei o que, né? São Lucas, São Mateus, glória a vós. Eu não estou fazendo chacota aqui, mas é verdade, né? Ali o padre vai falar do fulano, do cicrano, né? Vai falar de quem morreu, vai falar de fulano de tal, dos anzóis, não sei das quantas, vai falar da comunidade. Mas a Bíblia vai falar dos santos, vai falar de Maria. Mas Jesus, da salvação de Jesus, que morreu, apanhou, sofreu. Mas por que ele fez isso? Se ele era Deus, se ele pelo menos falou que Deus tinha dado a ele autoridade no céu e na terra. A Bíblia fala que Jesus, quando morreu, ele foi até o inferno e tomou a chave de Satanás. Você vê como era a grande autoridade dele, né? Então, é a grande autoridade, né? Então, Jesus se renunciou porque foi necessário que ele renunciasse a si mesmo e desse a vida por nós, né? E por que isso não é ensinado? Por que isso não é ensinado na igreja? Porque a instituição da igreja, ela não pertence a Deus. Não pertence. Ali há o maligno por trás, né? Há mal maior na frente dessa igreja, que não é Jesus. Não é. O povo sendo enganado, o povo sofrendo, famílias e várias famílias aí, católicas aí, sofrendo nas drogas, sofrendo no alcoolismo, pais contra os filhos, filhos contra os pais, né? E o sacerdócio ensina sobre Jesus? Sobre o evangelho que salva? Não, não ensina. Não ensina. Chuviscando, começando a chuviscar. Então, pessoal, é o seguinte. Aí eu fui entender que... Onde eu fui entender que tinha algo errado, né, ali. Só um minuto aqui, pessoal. Então, o que acontece? Vocês lembram que o padre Arão falou que eu tinha apenas, né, um ano, né? Um ano. Bem, pessoal, é o seguinte, eu estendi muito esse vídeo aqui. Eu vou parar aqui porque meu canal, esse canal Mundo Cristão, ele não tem capacidade para vídeos tão longos. Para isso, para que eu possa aumentar, eu preciso que mais pessoas se inscrevam, eu preciso que mais pessoas assistam os vídeos, eu preciso que mais pessoas se inscrevam, bastante views. E só você que está assistindo pode me ajudar. Só você pode me ajudar. Como? Compartilhando, divulgando com alguém. Isso é uma obra para Deus, não é para mim.
Então faça isso, me ajude, né? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui essa parte e no próximo eu continuo, né? Vou dizer para vocês o que foi que eu fiz, o que foi que Deus fez, o que aconteceu na minha vida. Vamos lá. Até a próxima.